Gente, vou me apresentar brevemente, porque a estrela dessa manhã, pelo menos dessa parte, depois deles, é a carta de achamento, né? Eu sou Jéssica, sou professora de literatura e sou cria Unicamp. Me formei aqui em letras. Tem alguém aqui que quer prestar letras? Ou estudos literários. Ai, maravilhosas. Amei. Fiz meu mestrado em linguística aplicada. E essa semana, gente, enviei o meu texto de qualificação para o doutorado. Em outubro agora eu qualifico. Amo estar aqui. E eu espero, de verdade, eu desejo profundamente que logo vocês também estejam aqui participando de projetos maravilhosos como esse, de democratização do conhecimento da universidade. Esse espaço é para vocês. E é uma honra estar aqui, agradeço muitíssimo o convite. Estou muito, muito feliz e muito emocionada. Hoje, então, a gente vai falar um pouquinho da Carta de Achamento do Brasil, que eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar. Já ouviu falar? Já? E quem leu assim com mais cuidado, mais recentemente, eu vi que tem algumas pessoas aí com a edição lançada pela editora Unicamp. Vocês leram recentemente ou ainda não? Ainda não? Eu espero que depois dessa aula vocês tenham curiosidade de ler, não só para o vestibular, mas porque esse é um documento importante, né, para a história do Brasil e para que a gente entenda o modo como as imagens sobre o Brasil foram sendo construídas ao longo dos séculos, né? Aqui a gente vai fazer um recorte da carta, né? Eu não consigo de maneira nenhuma, eu até tentei, viu, gente? Esgotar as interpretações, mas é impossível, né? Então eu vou só dar dicas, vai ser uma aula dica mesmo de algumas chaves de leitura que a gente pode usar para entender a carta, né? Eu acho que o perfil da prova da Unicamp, vocês já devem ter ouvido isso 1000 vezes, é um perfil de prova que pretende selecionar um perfil específico de aluno, que é esse aluno que entende o passado, para também compreender o presente e para projetar futuros mais justos, né? Então, a carta, ela tem uma leitura lá no século XV, lembrando, a carta é de 1500, ainda estamos no século XV, né? Então, tem uma leitura no século XV e ao longo do século XVI, no momento em que ela foi escrita, no momento dos chamados descobrimentos, e ela vai assumindo outras leituras, outras interpretações, outras apropriações ao longo dos séculos. Tudo bem? Então, a minha fala hoje é no sentido de pensar a carta como uma emissária de um outro tempo, de um outro mundo, mas também como um documento que dialoga com o nosso presente e que é importantíssima para a gente pensar o nosso futuro, tá? Bom, só para a gente contextualizar, lembrar um pouquinho qual é o assunto da carta. Vai haver uma viagem em 1500, uma viagem aí cujo comandante, o Capitão Mor, quem é mesmo? Pedro Álvares Cabral. E essa viagem tem como destino final Calicut, na Índia, onde eles estavam ali tentando produzir uma feitoria que é nada mais do que um grande armazém, onde seriam armazenados os produtos, né? Esses armazéns ficavam ali ou no continente, na Índia, ou então no continente africano. Os produtos eram reunidos ali e depois disso iam para a Europa. Então, os portugueses estavam ali tentando estabelecer essas feitorias, essa feitoria em Calicut. Já sabia que era possível, que dava certo, porque eles já tinham chegado lá em 1498. A gente sabe disso porque a gente conhece um poema épico, maravilhoso, chamado Os Lusíadas, do Luís Vaz de Camões, que justamente narra a viagem de Vasco da Gama até a Índia. Então, já sabia que dava certo. Acontece que, no meio dessa viagem, vindo aqui de Lisboa, de Belém, os portugueses, essa frota do Cabral, chega aqui
pelo Rio Frade, no que a gente chama hoje de Bahia, né? No sul do estado da Bahia. Eles chegaram por acaso? Não chegaram por acaso. A gente já sabe que vários navegadores muito experientes estavam nessa frota, que era uma das maiores frotas que já saíram aí pelas navegações. E um dos capitães nessa frota era Duarte Pacheco Pereira, que já havia estado aqui nesse território brasileiro em 1498, portanto, já conhecia o território. Isso está registrado numa obra que ele escreve também para o rei Dom Manuel. E a gente também sabe que frotas espanholas já também tinham atingido ali o norte do Brasil. Então, não foi por acaso, né? Eles não chegam aqui por acaso. Outra pista que a gente tem disso é que, normalmente, nas cartas escritas, nessas escritas de expansão, aparece o termo descobrimento. E o termo descobrimento está relacionado à exploração do território. Na carta que o Caminha escreve ao rei Dom Manuel, aparece o termo achamento. Causa um certo estranhamento para a gente. E agora? Achamento, descobrimento. O achamento ele está mais relacionado a encontrar um local. Então, é como se aqui ele avisasse ao rei, a gente achou, né? A gente estava vindo para cá e a gente achou. Tudo bem? Então, por que não havia ainda a exploração do território? Porque eles ficaram aqui muito pouco tempo. Eles ficaram aqui 9 dias. Né? Depois disso, eles retomaram viagem e foram para Calicut. Tudo bem? Lembrando que a carta de Caminha, terminados esses 9 dias, ela volta para Portugal numa naveta de mantimentos. Então, ela fica a salvo. Né? O que acontece é que o nosso grande escrivão aqui, o nosso missivista, tudo bem, missiva? Missiva é um sinônimo para carta. A gente pode falar carta, a gente pode falar missiva, pode falar epístola, né? Infelizmente, o Pero Vaz de Caminha, quando chega lá na Índia, em Calicut, vai ser assassinado num ataque mouro à frota de Cabral, né? Os mouros não estavam nada contentes com a presença dos europeus ali. Certo? Pero Vaz de Caminha, gente, pode ser que eu confunda Pero Vaz de Caminha com Cabral e com Camões. Vocês me ajudam aqui se eu falar besteira, tá? O Caminha, ele é um humanista, nasceu em 1450. Vocês lembram dessa escola literária chamada Humanismo? Lembram disso? Gil Vicente, O Alto da Barca do Inferno, Dante, a Divina Comédia, lembram disso? Ele era um humanista e teve muito contato com as letras. Então, ele é alguém extremamente letrado, ele fazia parte da alta nobreza, tem uma competência literária imensa. Então, apesar da gente estar falando de um documento histórico, quando você lê a carta, e aí eu indico fortemente a edição da editora Unicamp, porque ela foi modernizada pela professora Sheila Wu, a gente está diante de um relato quase cinematográfico. Quem leu sabe que parece que a gente está assistindo às cenas. Dá para imaginar muitíssimo bem. E isso é fruto de uma escrita minuciosa. Tudo bem? Bom, vou passar aqui. Essa é uma pintura que mostra o Caminha lendo para o Frei Henrique, que é quem reza a missa, o Pedro Álvares Cabral e o Mestre João. O Mestre João, gente, de todas as cartas, né, que foram escritas nesse período, 2 sobreviveram. A de Caminha e a do Mestre João, que era um astrônomo. Então, assim, é uma carta que vai falar de detalhes mais técnicos da navegação, e aí, para a gente, é difícil. Né? A gente lê e não entende muita coisa. Tudo bem? Então, para a gente aqui, o que importa é a carta de Caminha. Eu até gostaria de fazer uma relação da carta com outro documento chamado Relato do Piloto Anônimo, que também é maravilhoso, mas a gente não tem tempo aqui, e a Unicamp também possivelmente não vai fazer isso, acho. Né? Vou passando. Está aqui
a edição que a editora Unicamp lançou, se eu não me engano, em 2021. Ela é maravilhosa, eu vi que alguns já têm, né? Se vocês forem ler em domínio público, gente, muitas vezes a linguagem está bastante inacessível para a gente. É muito mais difícil de ler, porque às vezes está no original, né? Pensa que quando ela foi escrita em 1500, não havia uma gramática organizando, estruturando a língua, então tem um monte de termo para uma mesma palavra, é mais difícil, né? Essa obra tem um prefácio fantástico, é uma edição comentada, as notas de rodapé são riquíssimas, e eu gosto bastante do que a professora Sheila diz aqui, porque ela estabelece exatamente aquilo que eu disse para vocês, que eu acho que é o perfil da Unicamp. Eu não acho, é o perfil da Unicamp. Esse perfil de dialogar passado, fazer dialogar passado, presente e futuro. Então, olha só o que ela diz. Por exemplo, ela traz aqui a perspectiva sobre a carta que vem lá do século XIX. Século XIX, primeira metade, a gente tem uma escola literária chamada Romantismo, exatamente, que está contextualizada ali num momento de independência do Brasil. Então, a gente tinha ali conquistado uma independência política, mas havia uma imagem de nação brasileira formada? Não havia. E aí a arte vai se propor a construir essa imagem do Brasil. Para isso, ela vai eleger o indígena como um herói nacional, como um sujeito idealizado, até muito inocente. Vocês lembram da Iracema? Lembram dela, de José de Alencar? E essa imagem que se congelou, que se cristalizou a respeito do indígena, ela vem da carta. Tudo bem? Então, lá no final do 19 já, a gente tem um historiador chamado Capistrano de Abreu, que ele construiu um status para a carta, que é o status de certidão de nascimento. Já ouviram falar disso? Eu, quando pela primeira vez tive contato com a carta, lá no Fundamental, eu aprendi que a carta de achamento, que na verdade a gente falava descobrimento, lembrando que tanto achamento quanto descobrimento falam da perspectiva dos europeus, dos colonizadores, eu aprendi que a carta era a nossa certidão de nascimento. Eu me recuso. E vocês? Eu me recuso, né, que um documento escrito pelo colonizador, que apaga toda a produção artística e cultural dos indígenas, seja a nossa certidão de nascimento, né? O próprio Caminha, ele faz um relato tão minucioso, que é quase um relato etnográfico sobre esses povos, né, originários. Vai falar das pinturas corporais, vai falar dos artefatos indígenas, das penas, das danças, da música. Isso é a nossa certidão de nascimento, né? Não um documento escrito pelo colonizador, tudo bem? Embora o Caminha faça essa descrição minuciosa, ele faz sem entender os significados simbólicos daquilo, né? Tanto é que a gente tem, nesse mesmo período, um documento do Pero de Magalhães Gândavo, dizendo que os indígenas aqui não tinham, né? A língua não tinha F, nem R, nem L. Lembram disso, das aulas do Fundamental e do Médio, né? Não tem, então, portanto, R, rei, F, fé, L, lei. É verdade? Não é verdade. É essa chave central que é a da cegueira eurocêntrica que impossibilita o europeu de compreender o outro na sua completude, na sua complexidade. Tudo bem? Então, olha só. Vejam que linda é essa capa que já traz um grafismo indígena, né? Em contraposição a essa visão do século XIX, a Sheila traz para a obra vozes indígenas. Traz a voz, por exemplo, de Ailton Krenak, maravilhoso, sou apaixonada. Estou comemorando muito porque a Unicamp colocou ele, né, para o ano que vem. Se vocês estiverem aqui, também vamos falar de Ailton Krenak, mas espero que não, né? Que dê tudo certo, e o que tem de ser tem muita força. Mas o Krenak, gente, vocês têm acompanhado quem é Krenak? Quem é esse maravilhoso filósofo contemporâneo? Tem que acompanhá-lo.
tem que acompanhá-lo. O primeiro livro assim mais conhecido dele foi A Vida Não é Útil, né? Minto, 10 ideias para adiar o fim do mundo, exato. E eu lembro que eu li esse livro num momento em que eu estava me sentindo mal, né? E aí ele fala, a gente está despencando. O que a gente pode fazer? Vai dar para parar? Não vai dar. Mas o que a gente pode fazer? Construir paraquedas coloridas. Vamos cair, mas vamos cair feliz, né? Vamos cair resistindo. Tudo bem? E aí, como a Sheila traz aqui o Ailton Krenak, ela está trazendo a perspectiva indígena. E ela está dizendo para a gente que, da perspectiva indígena, a carta de achamento, ela marca um momento que é o início da disrupção da população indígena. Então, aqui havia cerca de 2 a 9 milhões de indígenas, e essa população só foi decaindo por conta das epidemias, das guerras de aprisionamento de escravizados, da exploração do território. Isso acabou? Isso não acabou. Por isso que o Krenak diz, os fatos e a história recentes dos últimos 500 anos têm indicado que o tempo desse encontro entre as nossas culturas é um tempo que acontece e se repete todo dia. Eu fico arrepiada porque é muito triste, né? Eu não lembro se era exatamente isso, mas eu acho que quando a Unicamp divulgou o espetacular, a Conveste, né, o espetacular vestibular indígena, uma professora da Faculdade de Educação chamada Alika Wander escreveu um texto dizendo a gente tem que tomar cuidado para que esse encontro não reproduza a lógica colonial lá de 1500. E o que significa isso? Significa que a universidade tem que ser um espaço em que as vozes indígenas estejam presentes. Os espaços precisam ser pensados para valorizar e viabilizar outras formas de existência, né? Teve uma proposta da Unicamp falando de biodiversidade, e o primeiro texto era um podcast, não sei se vocês já fizeram essa proposta. O primeiro texto falava do resgate da cultura indígena para manter a biodiversidade. Eles sabem muito mais que a gente, né, nesse sentido. Tudo bem, gente? Então, olha só para que eu afirme, não vamos fazer agora, mas só para que eu afirme, corrobore aquela minha fala de que a Unicamp gosta do diálogo entre passado e presente e futuro, né? Essa obra entrou no vestibular de 2022, vai sair agora no vestibular de 2024, é o último ano esse. Eu espero que a gente tenha uma despedida assim bonita, né, no vestibular. Aqui, vejam só, a gente tem um trechinho da carta e um trechinho do prefácio da Sheila. A Unicamp adora isso, né? Um trecho da obra e um trecho de uma análise da obra. O item A pedia para a gente identificar na carta 2 aspectos fundamentais do projeto colonizador português. Isso é simples, né? Existem 2 eixos fundamentais aqui para as navegações. O primeiro, o eixo mercantil, econômico, comercial, a gente sabe disso o tempo todo. O Caminha fala das trocas e do interesse que os portugueses tinham em encontrar aqui ouro e prata. E o outro eixo é o eixo da cristandade medieval, né, que estava tentando legitimar ali o esforço do colonizador de salvar, entre muitas aspas, essa gente. O que significava mesmo salvar essa gente da perspectiva deles? Catequizá-los. Tudo bem? Beleza. Então já acertamos o item A. O item B. Explique as 2 cenas mencionadas na carta de Caminha, relacionando-as à situação atual dos povos indígenas. As cenas são, uma primeira, naquele primeiro contato que o Caminha fala, aí a gente não ouviu nada, porque o mar estava quebrando, não dava para ouvir direito. E a outra cena é quando um ancião, um líder tupi, vai fazer um discurso pro Cabral, por enquanto eu não estou confundindo ninguém, eu acho, né? Para o Cabral, e o Cabral, entediado, sei lá, não entendi muito bem, vira as costas. Olha a perspectiva de novo eurocêntrica.
Ih, tá falando qualquer coisa, eu não entendo, tchau. Né? Olha o desrespeito. Então, quando a gente observa esse silenciamento da voz, das vozes indígenas, a gente vem para o período atual. Daqui a pouco eu vou falar rapidamente do marco temporal, 9h35. Cadê a placa? Faltam 5 minutos? Não, né? 25, é isso? Eu tenho até... começamos 9h20, eu tenho até às 10. Obrigada. Tá. Então, daqui a pouco eu falo do marco temporal para a gente fazer esse diálogo entre passado e presente e futuro daqui a pouco, tá bem? Então, olha só para que vocês saibam, nessa escrita de expansão havia uma série de gêneros. Escrevia-se poema épico, como os Lusíadas, escrevia-se crônicas, relatos de viagens, itinerários, roteiros, livros de matemática com rotas. E as cartas ficaram muito famosas, foram sucessos de público, foram instrumento de comunicação e governação muito importantes, porque era rápido, né, de chegar a carta até os lugares. E a imprensa recém ali promovida, ela abraçou esse gênero mesmo, né? Então, a carta ela constituiu muito do imaginário a respeito do novo mundo. A carta de Pero Vaz de Caminha, como era uma carta mais direcionada ao rei, à coroa, né? Possivelmente ela não foi escrita para ser divulgada, até para guardar as informações, e a gente desconfia disso até porque ele faz umas piadas, eu não vou nem chamar de piada, é horrível. Ele fala das vergonhas das mulheres indígenas. Vocês lembram que eram as vergonhas, as partes íntimas? Com cunho sexual mesmo. Ele fazia esse tipo de ironia, né? Falava, inclusive, que as mulheres portuguesas sentiriam aqui inveja das mulheres indígenas, né? Então, ficou esquecida por muito tempo a carta. Só no século XVIII, um arquivista da Torre do Tombo, de Portugal, encontrou o original, fez uma cópia. A cópia veio para o Brasil junto com a família real em 1808, e só em 1817 o padre Aires de Casal fez uma transcrição, tirando partes da carta, principalmente essas partes de cunho sexual, era um padre, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção, a carta que a gente está falando aqui não é uma carta de 2 páginas, é uma carta de 27 páginas, tá? Alguém escreve carta aqui ainda? Ai, gente, ai, linda, vamos escrever carta para as pessoas, boa. Gente, olha só, várias eram as cartas, cartas científicas, cartas de negócios, as principais eram as cartas jesuíticas, e havia também cartas familiares, cartas que eram enviadas para amigos distantes, né? E essas cartas tiveram uma formulação estabelecida na Idade Média. São 5 partes, e a gente percebe essas 5 partes na carta de Caminha. Eu acho legal olhar para esse quadro, para você também organizar aí a carta na sua cabeça. Lembrando, é uma carta para o rei Dom Manuel, certo? Bom, a gente tem o salúcio, que é a saudação inicial. Aqui é uma fórmula adequada, considerando a posição social do remetente e do destinatário. Caminha é sucinto, ele fala, Senhor, né? A segunda parte é o exordium, é a introdução ou a conquista da boa vontade do leitor. E ele usa um pouco a modéstia, sabe? Ele fala assim, olha, eu não sou o melhor para fazer isso. Ele era, né? Mas eu vou fazer o meu melhor, há quem faça melhor que eu não vou nem afear, nem aformosear nada, ou seja, não vou deixar nada mais feio e nada mais bonito do que é, verdade? Não sei, né? Ele está escrevendo para o chefe dele. Se eu estivesse escrevendo para o meu chefe uma coisa que eu encontrei, eu ia falar que era lindo, né? Bom, depois que ele conquistou a benevolência do leitor, ele vai para a narração. Aqui é o desenvolvimento do assunto, e eu acho que tem um ponto importante aqui. O ponto importante é, essa narração extensa, ela é um hibridismo de epístola, de carta, de missiva,
e de diário de bordo. Vocês sabem que a Unicamp ama gêneros, né? Então, aqui há uma mistura do gênero carta e do gênero diário de bordo. Isso fica evidente para a gente. Primeiro, ele vai contando, relatando dia após dia, né? Quem leu lembra disso. E às vezes, por exemplo, tem um dia que ele fala assim, olha, eles não têm casas. Não pudemos ver ainda que eles têm casas, não têm casas. Passado um tempinho, já está lá escrito, os degredados que foram ficar ali no interior, voltaram e disseram que eles foram levados às casas, são cerca de 9, 10 casas, eram bem grandes, né? Ele relata que haviam redes e embaixo fogueiras para aquecer, é um relato minucioso. Então, isso mostra para a gente que é um diário mesmo, ele vai contando dia após dia, senão ele poderia só ter dito, tem casa. Tudo bem? Então, ele vai relatando, e que bom, porque aí ele tem mesmo todas as informações diariamente. Petitio é a petição ou pedido, então ele foi todo simpático, né? Falou que não escreve tão bem, mas vai fazer o melhor. É cheio de ironias e gracinhas com o rei Dom Manuel, e lá no final ele faz o quê? Um pedido. Ele pede para que o rei libere o genro dele, que está lá na ilha de São Tomé, na África Ocidental. Oh, que maravilha, né? Primeiro você diz que o que achou é maravilhoso, incrível, e depois fala, então, dá para você liberar meu genro? Tudo bem? E por último, um concluso e uma conclusão, mesma coisa da introdução, só uma fórmula de despedida, e ele se despede dizendo, beijo as mãos de Vossa Alteza. Beleza? Então, se a gente organiza essas 5 partes na cabeça, a gente entende como a carta é estruturada. Seguindo, agora sim vem as dicas. Bom, tudo isso que eu já falei é dica. Mas agora vem as dicas das chaves de leitura. Eu considero que tem uma chave central, que é essa da cegueira eurocêntrica. Eu nem quero dizer que é visão eurocêntrica, é cegueira, porque eles não enxergam nada que não seja europeu. Tudo bem? E isso é fruto do colonialismo. Tudo bem, colonialismo? Aqui, então, a partir dessa chave, a gente consegue perceber o mercantilismo, essa ênfase para as trocas, e a gente percebe que, enquanto os indígenas estavam ali fazendo trocas, tentando estabelecer alianças, amizade com os povos portugueses, os portugueses estão interessados só no comércio. Tem um documentário, uma série documental maravilhosa na Netflix chamada Guerras do Brasil. Alguém já viu? Tem que ver. E o primeiro episódio é sobre a questão indígena. O Ailton Krenak, de novo, maravilhoso, vai dizer assim, os portugueses só sobreviveram aqui porque os indígenas os acolheram, senão eles não teriam sobrevivido, né? Eles chegavam aqui podres, sem saber identificar o que era um caju, não sabia, né, o que podia comer. Então, os indígenas, os povos originários, estavam acostumados a ver passar aqui pelo território povos andinos. Então, eles demoraram para entender que o que os portugueses tinham vindo fazer aqui era o quê? Assaltar a terra. Eu adoro esse verbo. É o Krenak que usa. Eles vieram assaltar essa terra. Tudo bem? Bom, depois outra chave, cristandade medieval, essa ideia de que os indígenas seriam salvos pela fé cristã, e o Caminho acreditava nisso, né? Eles realmente acreditavam nisso. Isso se relaciona com a perspectiva edênica, Éden, paradisíaca do Brasil, né? Então, eles realmente acreditavam que eles tinham sido enviados aqui por Deus, né, para catequizar esses ingênuos homens super saudáveis. O tempo todo na carta eles falam, o Caminha fala disso. Fala que eles têm bons corpos, bons narizes, têm um corpo incrível, forte, né? Em contraposição ao europeu. Tudo bem? Então, essas são as principais chaves de leitura que eu trago para vocês. Vou começar só lendo um trecho, é o que vai dar tempo da gente fazer, que para mim é muito emblemático, sabe? Veio assim, falei, bom, é isso, é esse trecho aí que eu vou escolher. Tem vários, gente, mas não dava tempo, né?
Vejam só, é um trecho que fala de mercantilismo, mas que traz também a dubiedade da narrativa, dubiedade, ambiguidade. O próprio Caminha, de forma honesta, ele assume que eles estão entendendo uma coisa, mas que não necessariamente é isso, né? Vamos ler, vou pedir licença para vocês para ler isso. Um deles pôs o olho no colar do capitão e começou a acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como se dissesse que havia ouro na terra. E também olhou um castiçal de prata e da mesma forma acenou para a terra e então, como que dizendo que ali também havia prata. Vem para a parte de vermelhinha aqui. Isso nós entendíamos assim porque queríamos. Eles queriam entender que o indígena estava dizendo que no território tinha ouro e prata. Mas, olha aí, se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso nós não queríamos entender, porque não lhe daríamos. Vocês estão entendendo que aqui existem as duas perspectivas, tanto a indígena quanto a perspectiva do colonizador europeu? É como se o indígena apontasse para o colar, para a posse do colar, e isso fosse uma metonímia da posse do ouro e do território. Metonímia, tudo bem? Lembra disso? A parte pelo todo? Então, aponta o colar, a posse do colar, como uma metonímia para a posse do território. O que está acontecendo hoje, gente? Os indígenas ainda estão lutando pelo território que sempre foi deles. E aí eu trago para vocês um vídeo, vai rolar o vídeo? Vai? Do Daniel Munduruku, maravilhoso também, ao lado de Ailton Krenak, de Davi Copenaua, que nesta semana postou um vídeo, esse que vocês vão ver, é rápido, sobre o marco temporal. Estamos aqui desde sempre. Não somos invasores, mas guardiões. Não somos proprietários, mas coletividade. Não somos donos, mas partes. Tudo o que fazemos é proteger, cuidar, guardar, ser. Sobre nossa terra cantamos, dançamos, vivemos. É nela que somos, até nos transformarmos nela quando retornamos às origens ancestrais. Terra é vida, vida é plenitude, é bem viver. Não há tempo que possa demarcar o que somos. Não há marco para dizer se existimos. Não há marco temporal para nos impedir de ser. Nossa luta continua. Saué. Maravilhoso, gente. Eu acho que a gente precisa ler a carta hoje, pensando no futuro, como uma evocação das vozes indígenas para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Eu acho que existem duas principais perspectivas que alinham a nossa visão sobre o indígena. Ou essa idealizada do século XIX, ou uma outra perspectiva que só fala da opressão dos indígenas, o que é verdade e o que é legítimo, mas não coloca no plano central a resistência, a sabedoria, o conhecimento indígena. É isso que a gente precisa resgatar. Né? A gente precisa aprender com Davi Copenaua, aprender com Krenak, aprender com Daniel Munduruku, como estar nesse mundo de forma menos violenta e menos agressiva. Né? Então, eu acho que a carta faz esse convite também para a gente. A nossa leitura da carta hoje nos convida para isso. Tá? Deixa eu passar isso, porque eu vou privilegiar uma outra coisinha. Olha lá. O prefácio da carta, o prefácio não, minto, a epígrafe, sabe aquele textinho que inicia, introduz o texto? É do Davi Copenaua, de uma obra maravilhosa chamada A Queda do Céu, que diz o seguinte: contam os brancos que um português disse ter descoberto o Brasil há muito tempo. Pensam mesmo que ele foi o primeiro a ver nossa terra. Nasci na floresta e sempre vivi nela. No entanto, não digo que a descobri e que por isso quero possuí-la. Assim como não digo que descobri o céu, os animais de caça sempre estiveram aí desde antes de eu nascer.
É essa ideia de que, aí volto lá, de que a terra nunca foi nossa. Nós somos daquela terra, nós somos dessa terra brasileira. Tudo bem? Bom, não vai dar tempo da gente falar dessas outras questões. Conhecem esse quadro da primeira missa, que é uma pintura feita no século XIX e, portanto, assume essa perspectiva de ingenuidade, de passividade do indígena. Temos uma outra aqui, que é do Portinari, mais modernizada, digamos assim, mais contemporânea, em que se apaga a figura do indígena como uma alusão ao apagamento cultural que sofreram os indígenas. Está faltando aqui, e aí eu peço perdão, uma obra maravilhosa, também chamada A Descoberta do Brasil, do Luiz Zerbini, que traz uma indígena. Em primeiro plano, ela está nessa edição. Em primeiro plano está uma indígena Krenak. A paisagem, ela tem todas as cores das pinturas indígenas. E aparece um português ajoelhado, ou seja, ele se curva diante da natureza e amarrado. É essa a ideia que eu acho que a gente precisa acatar. Não é do indígena que desapareceu, é do indígena que resiste, que reinventa modos de existência. Tudo bem? Vou fechar com Ailton Krenak, porque ele ganhou meu coração, gente. Vamos escutar a voz dos rios, pois eles falam. Sejamos água em matéria e espírito, em nossa movência e capacidade de mudar de rumo, ou estaremos perdidos. Gente, que a gente seja água, resistente, mas flexível. É esse o meu desejo para vocês. Carece de ter coragem, como diria maravilhoso Guimarães Rosa. A gente está num mundo que vende a ideia de que a gente tem que ter certeza. Edgar Morin diz que a vida é navegar por um mar de incertezas, né? A gente se reabastece em pequenas ilhotas. Eu me reabasteci aqui com vocês hoje, né? Então, boa prova para vocês, boas leituras, muito obrigada pela atenção e coragem, gente. Muito obrigado.